Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Muito bom dia. Se você está assistindo esse vídeo em outro horário, que não seja ao vivo, boa tarde, boa noite, seja como for o período que você esteja assistindo. Bom dia a todos. 6:08, estamos lá para o nosso 26º dia do nosso plano de leitura. Hoje nós vamos ler os capítulos de número 25, 26 e 27 do livro do Êxodo, certo? Desde já eu peço para vocês, não esqueçam de deixar o seu like, ele é muito importante para o canal, faz com que o canal cresça, tenha relevância, faz com que o canal realmente seja ofertado organicamente pelo YouTube para pessoas que procuram conteúdo semelhante. Então, deixa eu só fixar o comentário da Rose aqui. Fixado, bom dia a todos os membros do canal, todos os irmãos e irmãs que estão acompanhando o plano de leitura. Então, peço para vocês, deixem seu like, retorne aqui no vídeo, comente depois, é muito importante também. Deixe seu comentário, eu tenho lido todos, curtido, né? Todos, e estou fazendo um compilado aí de todos os comentários para futuramente a gente falar sobre eles. Certo? Então, bom dia, vamos lá, vamos para o texto da Bíblia. Bom dia, Sandra, Marinês, Cláudia, Neide, os membros do canal, Ana Regina e os demais irmãos que acompanham, Dima, Antônio Carlos, Ivone, Gabriele, Sandra, certo? Andréia Rodrigues, bom dia a todos vocês. Ok? Vamos para a leitura? Bora lá, deixa eu arrumar aqui meu texto. Um pouquinho só. Bora pro texto. Então hoje vamos ler Êxodo 25, 26 e 27. Tá aí o nosso plano de leitura na tela. Êxodo 25. Deus manda trazer ofertas para o tabernáculo. O Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que me tragam uma oferta, de todo homem cujo coração o mover para isso. Dele vocês receberão a minha oferta. Esta é a oferta que dele vocês receberão: ouro, prata e bronze, pano azul, púrpura e carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e peles finas, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedra de ônix e pedra de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. E farão para mim um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês, segundo tudo o que eu mostrar a você como modelo do tabernáculo e como modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o farão. A Arca da Aliança. Também farão uma arca de madeira de acácia de 1,10 m de comprimento, 66 centímetros de largura e 66 centímetros de altura. Revista a arca de ouro puro. Coloque esse revestimento por dentro e por fora, e ponha um remate de ouro ao redor da arca. Mande fundir 4 argolas de ouro e fixe-as nos 4 cantos da arca, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado.
Faça também cabos grossos de madeira de acácia e revista-os de ouro, para passe os cabos pelas argolas nos lados da arca, para que ela possa ser carregada por meio deles. Os cabos ficarão nas argolas da arca e não serão tirados dela, e você porá na arca o testemunho que eu lhe dei. O propiciatório. Faça também um propiciatório de ouro puro, de 1,10 m de comprimento, 66 centímetros de largura. Faça 2 querubins de ouro batido nas duas extremidades do propiciatório. Um querubim deve ficar numa extremidade e o outro na outra extremidade. Faça os querubins nas duas extremidades, de modo que formem uma só peça com o propiciatório. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Eles estarão de frente um para o outro, olhando para o propiciatório. Ponha o propiciatório em cima da arca, e dentro dela coloque o testemunho que eu lhe dei. Ali eu me encontrei com você, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei com você a respeito de tudo o que eu lhe ordenar para os filhos de Israel. A mesa dos pães da proposição. Faça também uma mesa de madeira de acácia. Terá o comprimento de 88 centímetros, a largura de 44 e a altura de 66. Faça um revestimento de ouro puro e ponha um remate de ouro ao redor. Faça também uma borda ao redor da largura de 4 dedos e ponha um remate de ouro ao redor da borda. Faça também 4 argolas de ouro e fixe-as nos 4 cantos que estão nos 4 pés da mesa. As argolas devem estar perto da borda, como lugares para os cabos, para que se possa carregar a mesa. Faça estes cabos de madeira de acácia e revista-os de ouro, para que a mesa possa ser carregada por meio deles. Faça também os seus pratos, os seus recipientes para incenso, as jarras e as suas taças em que serão oferecidas as libações. Faça tudo isso de ouro puro. Ponha sobre a mesa os pães da proposição diante de mim perpetuamente. O candelabro. Faça também o candelabro de ouro puro, de ouro batido. Faça também um candelabro de ouro puro, de ouro batido deve ser feito este candelabro. O seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formarão com ele uma só peça. 6 hastes sairão dos lados do candelabro, 3 de um lado e 3 do outro. Numa haste haverá 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor. Na outra haste haverá 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor. E assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Mas no candelabro mesmo haverá 4 cálices com formato de amêndoas, com suas maçanetas e com suas flores. Haverá uma maçaneta sob 2 hastes que saem dele, e ainda uma maçaneta sobre 2 outras hastes que saem dele, e ainda mais uma maçaneta sob 2 outras hastes que saem dele. Assim se fará com que as 6 hastes que saem do candelabro. As maçanetas e as hastes do candelabro formarão uma só peça, com o mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Faça também as 7 lâmpadas do candelabro, as quais se acenderão para iluminar o espaço diante dele. As suas tesouras de cortar pavios e os seus apagadores serão de ouro puro. Com 34 quilos de ouro puro se fará o candelabro com todos estes utensílios.
Tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que foi mostrado a você no monte. Capítulo 26. As cortinas do tabernáculo. Faça o tabernáculo, que terá 10 cortinas de linho retorcido, pano azul, púrpura e carmesim. Faça as cortinas com querubins, obra de artista. O comprimento de cada cortina será de 12,5 metros e a largura será de 1,80 m. Todas as cortinas terão a mesma medida. 5 cortinas serão ligadas umas às outras, e as outras 5 também ligadas umas às outras. Ponha laçadas de pano azul na borda da cortina, na extremidade do primeiro agrupamento. Faça o mesmo com a borda da cortina, na extremidade do segundo agrupamento. Faça 50 laçadas numa cortina e 50 laçadas na outra cortina, na extremidade do segundo agrupamento. As laçadas serão contrapostas uma à outra. Faça 50 colchetes de ouro, com os quais você prenderá as cortinas uma à outra, e o tabernáculo passará a ser um todo. Faça também de pelos de cabra cortinas para servirem de tenda sobre o tabernáculo. Faça 11 cortinas. O comprimento de cada cortina será de 13,30 metros e a largura será de 1,80 m. As 11 cortinas terão a mesma medida. Junte 5 cortinas entre si e faça o mesmo com as 6 restantes. A sexta cortina você dobrará na parte dianteira da tenda. Ponha 5 laçadas na borda da cortina, que está na extremidade do primeiro agrupamento, e 5 laçadas na borda da cortina, que está na extremidade do segundo agrupamento. Faça também 50 colchetes de bronze e ponha esses colchetes nas laçadas, juntando a tenda, para que venha a ser um todo. A parte que restar das cortinas da tenda, a saber, a meia cortina que sobrar, penderá às costas do tabernáculo. Os 45 centímetros de um lado e os 45 centímetros de outro lado, do que sobrar no comprimento das cortinas da tenda, penderão de um e de outro lado do tabernáculo para o cobrir. A cobertura de peles e as tábuas. Faça também de peles de carneiro tingidas de vermelho uma cobertura para a tenda e outra cobertura de peles finas. Faça também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais serão colocadas verticalmente. Cada uma das tábuas terá 4,45 metros de comprimento e 67 centímetros de largura. Cada tábua terá 2 encaixes, para que se possa unir uma tábua à outra. Faça o mesmo com todas as tábuas do tabernáculo. No preparar as tábuas para o tabernáculo, coloque 20 delas para o lado sul. Faça também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, para o lado norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Para o lado posterior do tabernáculo, o lado oeste, faça 6 tábuas. Faça também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo na parte posterior, as quais por baixo estarão separadas, mas em cima se ajustarão à primeira argola. Assim se fará com as 2 tábuas. Serão 2 para cada um dos 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas com as suas bases de prata. 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo de outra tábua. Faça travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo e 5 para as tábuas do tabernáculo ao lado posterior, que olha para o lado oeste.
que olha para o oeste. A travessa do meio passará ao meio das tábuas, de uma extremidade à outra. Revista de ouro as tábuas e faça de ouro as suas argolas, pelas quais passarão as travessas, que também deverão ser revestidas de ouro. Faça o tabernáculo segundo o modelo que foi mostrado a você no monte. O véu, o cortinado e as colunas. Faça também um véu de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Faça-o com querubins, obra de artista. Pendure esse véu em 4 colunas de madeira de acácia, revestidas de ouro. Os seus colchetes serão de ouro sobre 4 bases de prata. Pendure o véu debaixo dos colchetes e leve para lá a arca do testemunho para dentro do véu. O véu fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Ponha a cobertura do propiciatório sobre a arca do testemunho no santo dos santos. A mesa ficará fora do véu e o candelabro ficará diante da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul, e a mesa ficará para o lado norte. Faça também para a porta da tenda um cortinado de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador. Para este cortinado, faça 5 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro. Os seus colchetes serão de ouro, e para as colunas você mandará fundir 5 bases de bronze. Capítulo 27. O altar do holocausto. Faça também o altar de madeira de acácia. Seu comprimento será de 2,20 metros e a largura será de 2,20 metros. O altar será quadrado. A altura será de 1,30 metro. Nos 4 cantos coloque 4 chifres, os quais formarão uma só peça com o altar, que deverá ser revestido de bronze. Faça também recipientes para recolher a cinza do altar, além de pás, bacias, garfos e braseiros. Todos esses utensílios serão feitos de bronze. Faça também para o altar uma grelha de bronze em forma de rede e fixe 4 argolas de metal nos seus 4 cantos. Coloque as argolas dentro do rebordo do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. Faça também cabos para o altar, cabos de madeira de acácia revestidos de bronze. Os cabos devem ser passados pelas argolas de um lado e de outro lado do altar, quando este for transportado. Oco e de tábuas você fará o altar, como lhe foi mostrado no monte, assim o farão. O átrio do tabernáculo. Faça também o átrio do tabernáculo. Do lado meridional, que dá para o sul, o átrio terá cortinas de linho fino retorcido. O comprimento de cada lado será de 44 metros. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as vigas superiores serão de prata. De igual modo, para o lado norte, ao comprido, haverá cortinas de 44 metros de comprimento, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores serão de prata. Na largura do átrio, para o lado oeste, haverá cortinas de 22 metros. As colunas serão 10 e as suas bases 10. A largura do átrio do lado leste para o nascente será de 22 metros. As cortinas para um lado da entrada terão 6 metros e 60 de comprimento. As suas colunas serão 3 e as suas bases 3. Para o outro lado da entrada haverá cortinas de 6 metros e 60 de comprimento. As suas colunas serão 3 e as suas bases 3.
À porta do átrio haverá um cortinado de 8 metros e 80 de comprimento, de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador. As suas colunas serão 4 e as suas bases 4. Todas as colunas ao redor do átrio serão ligadas por vigas superiores de prata. Os seus ganchos serão de prata, mas as suas bases serão de bronze. O átrio terá 44 metros de comprimento, 22 de largura por todo o lado e 2,20 metros de altura. As suas cortinas serão de linho fino retorcido e as suas bases serão de bronze. Todos os utensílios do tabernáculo em todo o seu serviço, todas as suas estacas e todas as estacas do átrio serão de bronze. O azeite para o candelabro. Ordene aos filhos de Israel que tragam a você azeite puro de oliveira, batido, para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Na tenda do encontro, fora do véu, que está diante da arca do testemunho. Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã, diante do Senhor. Este será um estatuto perpétuo entre os filhos de Israel, de geração em geração. Amém? Deixa eu preparar o meu caderno para que a gente já faça essa análise aqui. Até porque essa instrução da arca, ela vai até o capítulo de número 31, que nós vamos ver amanhã, ok? Então, o capítulo de número... Não, amanhã a gente vê... Amanhã a gente vê 28 e 29. Então, 28 e 29 fala dos sacerdotes. Capítulo 30 e 31, que ainda vamos ler no sábado, ainda vai falar dessa estruturação do tabernáculo, tá? É muito interessante. Deixa eu preparar aqui e nós já vamos fazer a análise do tabernáculo, ok? Me dê um minuto apenas aí, a gente já vai para o tabernáculo. Um minutinho só. Enquanto isso, tomo uma água. E enquanto isso, você que não deixou o seu like ainda, por favor, né? Deixa o seu like, ele é muito importante, muito, muito, muito importante. Tá? Muito importante. Deixa o seu likezinho. Ok? Deixa eu só... Tô com um probleminha técnico aqui. Mas já vou resolver. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Calma lá, gente. Calma lá. Um minuto. Um minutinho só, tá? Acho que agora vai. Às vezes a comunicação do tablet com o computador dá uma falhada aí, mas nada que a gente não consiga resolver aí de imediato. Bom, vamos lá. Deixa eu posicionar o caderno de anotações e já compartilhar ele com vocês. Bora lá pro texto, capítulo de número 25. Deus manda fazer um tabernáculo. Olha só. Eu sou apaixonado. Por mais que você olhe assim, né, um texto cheio de medidas, cheio de detalhes, de madeira, de ouro, de tecido, é o que parece. Os 3 capítulos que nós lemos se resumem a linho, madeira, madeira de acácia, ouro, prata e bronze. É o que se resume, né? Mas, olha só.
Moisés subiu no Monte Sinai por 2 vezes, né, para esta conversação com Deus, para receber da parte de Deus a lei. A primeira subida registrada, né, aqui falando do Sinai para a lei, tá? Em Êxodo 19 e em Êxodo 24, tá? Na primeira, a lei foi dada de forma oral, lembram? Daí Moisés desce e vai falando para o povo. E mais tarde, na tábua, tá? Na tábua da aliança. E em seguida, os 10 mandamentos foram escritos... Perdão, deixa eu reformular. Primeira subida registrada em Êxodo 19, ele recebe oralmente. Em Êxodo 24, a lei foi dada... aí ele escreve no livro da aliança, Êxodo 24, e em seguida os 10 mandamentos foram escritos sobre tábua de pedra pelo próprio Yahvé, tá? Agora, aqui, antes de sermos informados de que Moisés recebeu as tábuas de pedra, tá? Êxodo 24, que foi o que nós vimos ontem, há uma longa sessão que inclui, né, inclui essa, agora é como se fosse um parênteses, e do capítulo 25 até o capítulo 31 é esse detalhamento do tabernáculo, tá? Daí sim, o capítulo 32, nós vamos ver reinicia a narrativa que foi interrompida no capítulo de número 24, certo? O que está acontecendo aqui agora? Deus está dando para eles a tenda, o tabernáculo. Esse tabernáculo era a casa de Deus, tá? Deus fez um pacto com esse povo dizendo, eu estarei ali, ok? O tabernáculo vai virar templo. Preciso fazer essa introdução para você entender uma coisa aí. O tabernáculo vai virar templo, o templo de Salomão, né, que depois é reconstruído com Zorobabel e Esdras, que depois é repaginado por Herodes, né? Essa reconstrução do segundo templo, que começa com Zorobabel e Esdras, é concluída lá com Herodes, nos tempos de Jesus. Tá? E é destruído em 70 depois de Cristo. Agora, tem um texto muito interessante, João 1,14, que diz que Jesus tabernaculou entre nós. Ou seja, a casa de Deus, a tenda que Deus arma no deserto, agora ela é definitivamente estabelecida por Jesus, quando ele diz que Jesus habitou entre nós. Então, a tenda do encontro, que é esta aqui, ou conhecido por tabernáculo, essa tenda é a casa de Deus, certo? Então, é isso que é maravilhoso. Eu até tenho que trazer um resgate aqui. Isso que é maravilhoso de ver nesse texto, que parece ser um emaranhado de ouro, né? Ouro, que mais? Madeira, prata, né? Muito mais do que isso, certo? Então, nós vamos ver, a partir de agora, uma construção muito interessante deste tabernáculo aqui, tá? Eu só quero fazer algo que eu havia esquecido de colocar aqui. Aí, bora pro texto, então. Então, a primeira parte é Deus manda trazer ofertas para o tabernáculo. Então, do versículo 1 até o 9, Deus está pedindo para que o povo traga ofertas para a construção do tabernáculo, tá? Então, assim diz o Senhor, né? O Senhor disse a Moisés, disse o Senhor. Então, aqui é bem interessante que o que Deus está pedindo aqui
falando para que Moisés faça e peça ao povo, é justamente para esta construção do tabernáculo. Então, olha, me tragam oferta. Diga aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. Tá? Ou seja, oferta era algo que eles já estavam acostumados a fazer. Eles ofertavam animais, eles ofertavam a Deus. Então, a edificação da primeira, podemos dizer assim, primeira congregação da tradição judaico, e por que não dizer judaico-cristão, exigiu generosas ofertas por parte do povo, porque o deserto não possuía recursos para tal edificação. Tá? Então, esse material que nós vamos aqui, quase que na sua totalidade, para não dizer totalidade, veio da onde, gente? Veio do Egito. Veio do Egito. Não tem outro lugar de onde veio esse material. Eles carregaram, principalmente ouro, prata, tudo isso eles trouxeram do Egito. Né? Lembrando que eles já estavam em peregrinação há um bom tempo. Então, o que é interessante é que, apesar, né, de toda essa opressão que eles tinham sido sujeitados, o Egito ainda acabou sendo uma, digamos assim, uma fonte para que a casa de Deus fosse erguida, tá? O texto vai dizer que de todo homem cujo coração se mover a isso, dele vocês receberão minha oferta. Notem que não era uma oferta imposta, não havia um detalhamento do que deveria ser doado por famílias. As ofertas seriam voluntárias, tá? Por quê? Porque aqui estamos falando da presença de Deus, a casa de Deus. Então, nada mais interessante do que ver o voluntariado nisso. Tá? O voluntariado. Nós estamos vendo aqui o quanto o Senhor está dizendo, olha, precisa ser de forma com que vocês entendam, tá? Que ninguém é obrigado. Ninguém está sendo obrigado aqui. O que está acontecendo, na verdade, é um chamado ao voluntário. E aí, que oferta eles receberão? O texto que eu vou grifar aqui em verde é todo o material que deveria ser ofertado. Ouro, prata, bronze, né? E assim por diante. E a gente vai falar um pouquinho de cada um desses materiais aqui. Todos esses materiais eram materiais que foram... Eu já falo dos materiais, tá? Para que essa doação toda? Farão para mim um santuário, tá? Êxodo 25:8. A palavra pode ser também, algumas traduções vão trazer tabernáculo, tá? E aí a transliteração é Mishkan, tá? Significa lugar de habitação. Santuário, tabernáculo, lugar de habitação. Ou seja, Deus vai habitar neste lugar, tá? E ele mesmo diz isso, para que eu possa habitar no meio deles, tá? E o texto vai dizer, segundo tudo que eu te mostrar, você vai fazer. Ou seja, todo esse detalhamento do tabernáculo não saiu da cabeça de Moisés. Todo o detalhamento do tabernáculo foi direção divina para a execução do próprio, tá? Rapidamente falando sobre os utensílios, olha só. 3 metais baseiam a construção: ouro, prata e bronze, tá? Toda a construção será realizada utilizando 3 metais preciosos.
e eles estão alistados aqui segundo a ordem do seu valor. Todos os três metais, do mais caro ao mais barato, serviriam para a fabricação de itens do templo. Tá? É legal isso, porque Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 3, ele faz uma metáfora sobre os materiais na edificação da vida espiritual, né? Então é bem provável que aqui os mais pobres, que não podiam doar ouro, prata, né? Eles eram chamados a outras doações. Então cada doação teria uma utilidade, tá? Então é interessante nós vermos aqui que além dos ouros e provavelmente lembrando agora, nós precisamos relembrar que além do material que eles saíram do Egito, Êxodo 17, eles lutam contra os amalequitas. Lembram da guerra que Moisés tinha que ter os braços sustentados? Ali, provavelmente, eles haviam tomado dos amalequitas despojos. Então eu vou colocar aqui também, ó. Amalequitas. Depois de da onde é que surgiu tal coisa? Né? Que item que não tinha, que os egípcios não tinham? Pode ter saído dos amalequitas também. Tá? Então é muito importante a gente pensar nisso, ok? O texto vai falar ainda em pano azul, púrpura e carmesim. Essas cores, elas têm recebido sentidos simbólicos ao longo da história da igreja. Por quê? O pano azul, que é a cor celeste, né? Ele tinha representado a espiritualidade, ou seja, porque isso, de certa forma, estará em vários lugares do tabernáculo. Estará no véu que separa o lugar santo dos santos. Tá? A púrpura, por exemplo, tá? Então aqui, né? Espiritualidade, fala do céu, por causa da cor, espiritualidade. Púrpura vai falar de realeza, tá? Púrpura representa realeza, cor dos reis, né? E carmesim, o que lembra carmesim? O que lembra carmesim? Carmesim lembra sangue, sacrifício. Então, aqui nós temos sangue ou sacrifício. Isso remete, né, e naturalmente remete, óbvio, para nós lembrarmos de Cristo. Tá? A realeza que derramaria o seu sangue, que seria o próprio tabernáculo. Olha só que coisa linda, gente. Se aqui nós temos um tabernáculo terrestre, né, feito por mãos humanas, que a partir daquele momento Deus habitaria na nova aliança. Lembram que o Antigo Testamento todo ele é tipologia para o Novo Testamento. Lembram que quando eles selam um pacto, Moisés vai aspergir o sangue sobre o povo, dizendo: este sangue é a aliança. Jesus vai dizer o quê? Quando ele diz que teríamos parte no seu sangue. Tomai, né, e bebei, este é o meu sangue. Tá? Sangue da nova aliança. Então Jesus estava dizendo: há uma nova aliança que eu estou compactuando com vocês agora. E esta nova aliança, além
agora não tem um tabernáculo de tecidos que são feitos por vocês. Eu me dou como tabernáculo e além de tabernacular entre vós, em estar entre vocês, vocês serão a habitação quando vier o Espírito Santo. Certo? Aí ele vai falar também de linho fino e pelos de cabra, né? Então, o linho fino era um produto egípcio, tá? Tem até, se fala muito hoje, né? Como é que é linho egípcio? Tem, né? Então, era um produto egípcio, era um produto usado em vestes até para envolver múmias. Já os sacerdotes, eles teriam as suas vestes feitas de linho, tá? Era um tecido nobre. Pelos de cabra, que seriam usados, e pelo de cabra era um tecido muito durável, era usado para cobrir a tenda, né? E fazer uso de vestes mais resistentes, por exemplo, vestes para enfrentar o deserto. Então o material seria usado para encobrir o tabernáculo, tá? Vai falar de peles de carneiros tingidas de vermelho e peles finas. Olha só, no hebraico, tá? Aqui, tá? Deixa eu ver aqui, versículo de número 3. Tá? Vermelho aqui faz referência a Adão, né? Pode ser usado Adão, tá? Adão, que é vermelho. Por isso que o nome de Adão, né? Adão é homem vermelho. As peles de carneiro aqui indicam que era uma quarta cobertura do tabernáculo e peles de carneiro tratadas com azeite eram usadas pelos pastores do Oriente Próximo, né? Era a ideia do azeite sobre a pele era para tratá-la e a pele de carneiro era como se fosse uma capa contra o vento, contra a chuva. Os sírios, né? Eles tingem essas peles de vermelho, esfregando um corante até hoje. Então, essas peles também eram utilizadas para calçados, por exemplo, né? Então, e peles finas, algumas traduções vão dizer peles de animais marinhos, tá? Peles finas com o intuito também de cobrir a Arca da Aliança, tá? Quando os israelitas se colocavam em marcha. Olha, pense em todo este material, tá? No deserto, gente. Todo esse material, eles estão, como é que eu vou dizer, em determinados momentos, acampados. Mobiliza, levanta o tabernáculo. Daqui a pouco a nuvem levanta, ordena eles caminharem, desarma todo o tabernáculo, desmonta todo o tabernáculo. E para carregar a Arca da Aliança se usava essas peles de animais marinhos, tá? Vai falar do azeite. Nós vamos falar bastante do azeite, porque tem uma parte específica do azeite, que é o óleo da unção, né? O óleo de unção, que é o óleo de oliveira misturado com especiarias feitas de unção. Ou seja, é um óleo específico para que pudesse queimar e manter a luz acesa do candelabro, tá? Outras especiarias para o óleo, que ele está dizendo, para o óleo da unção, né? E para o incenso aromático. Então, todas essas iguarias acabariam, de certa forma, sendo utilizadas para a manutenção do tabernáculo. Há quem, né, queira trazer também um sentido mais... também olhando como tipologia, dizendo que o óleo da unção, por exemplo, né, a iluminação e o óleo da unção representaria Cristo e o próprio Espírito Santo, né? Mas enfim. Vai falar de pedras de ônix, pedra de engaste, tá? Pedra de ônix, o termo ônix vem da Septuaginta, tá? Embora a natureza dessa pedra seja incerta. E pedra de engaste são outras pedras, tá? Que foram utilizadas para
para a estruturação da estola sacerdotal para o peitoral. Tá? A estola sacerdotal era uma peça ajustada ao corpo sem mangas, de vários comprimentos. Os sacerdotes levitas usariam essa estola de linho, mas o sumo sacerdote tinha uma estola bordada em ouro, azul, púrpura, tecido azul, púrpura e carmesim. Tá? Depois a gente vai falar mais isso à frente, quando falar das vestes do sacerdote. O peitoral, né, muito provavelmente essas pedras preciosas foram também ganhadas dos egípcios, tá? E o peitoral, né, tinha ali algumas pedras e elas eram inseridas na estola, tá? Mas no peitoral mesmo havia 12 pedras, todas elas diferentes, que vai aparecer no capítulo de amanhã. Essas pedras representariam as 12 tribos de Israel. Ok? Próximo trecho vai falar da Arca da Aliança. Então, o tabernáculo, e aí há todo o entendimento de que esse tabernáculo aqui, ele tem toda uma simbologia, né? Toda uma simbologia. Todos os utensílios aqui, de certa forma, possuem e dariam uma simbologia para esse tabernáculo aqui. Agora, a Arca da Aliança, ela recebe vários nomes, tá? Ela recebe o nome de Arca, tá? Eu já mostro para vocês aqui algo aqui. Ela recebe o nome de Arca. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Tá aparecendo? Deixa eu ver. Aqui, preciso ajustar o texto. Então, quais são os nomes que foram dados? Arca, né? Arca do Testemunho, até porque nós vamos ver que as tábuas da lei, tá? Estariam aqui, né? E dentro da arca estariam aquela porção de maná e a vara de Arão. Arca da Aliança do Senhor, tá? E ainda no hebraico, né, tinha um outro nome que era pelo nome de Deus. Eram os nomes dados a esta arca, né? Que arca, no sentido aqui, essa palavrinha significa caixa ou cofre, tá? Então a arca foi feita de madeira de acácia, certo? E aí eu quero mostrar para vocês, essa aqui até porque assim, agora a gente precisa fazer um entendimento. Deixa eu só fazer um negócio aqui, gente, porque ficou muito... minutinho, tá? Explodiu um pouquinho aí da tela aí. Deixa eu só fazer uma coisinha rápida aqui para poder melhorar essa nossa visão. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Só um pouquinho, tá? Porque ficou muito... Um minuto. Um minutinho. Vamos ver se eu consigo ajustar aqui. Tinha ficado muito estourado ali. Agora sim, agora vai ficar melhor. Então deixa eu ajustar aqui. Aí, essa é a planta baixa do pátio do tabernáculo. Tá? Então, a arca que nós estamos falando é essa aqui. Na verdade, a arca é esse caixote aqui, ó. É esse caixote aqui, porque depois tem o propiciatório, que vai ser essa parte de cima aqui. Ok? Esta é a Arca da Aliança. O conjunto das duas peças é a Arca da Aliança, tá? Depois a gente volta para esse elemento aqui.
como foi a Arca da Aliança? Madeira de acácia, tá? Toda uma medida aqui. Ela era de ouro puro, tá? Olha só, o texto vai dizer. Era um caixote de madeira, tá? Tinha uma medida do caixote de madeira, revestida de ouro puro, tá? Ouro puro por dentro e por fora, tá? Ouro puro por dentro e por fora. Tá? Coloque esse revestimento por dentro e por fora e ponha um remate de ouro ao redor da borda. Era como se fosse uma borda mesmo, né? Uma beirada, né? Vamos voltar aqui depois para a arca, tá? Essa arca tinha que ter 4 argolas de ouro. Deixa eu voltar para lá. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, gente, só um pouquinho. Ficou pequenininho aqui, mas deixa eu mostrar para vocês. Essas argolas de ouro era para carregar, ok? Então tinha 4 argolas de ouro, uma de cada lado, com a ideia deles usarem esta vara, né, para carregar a arca. Lembram do caso de Uzá, né, quando Davi está transportando a arca? A arca está em cima de sendo transportada por um carro de bois, ele coloca a mão na arca o carro de bois passa por cima de um obstáculo, de uma pedra, ali desequilibra, a arca vai cair. Uzá tenta, né, segurar a arca e ele morre no mesmo momento, tá? Então, com a ideia de que, olha, não coloque a mão na arca, né? Ali está a presença. Tanto que a pele marinha, né, com uma ideia de proteger a arca, era justamente para que não ficasse exposta, né? Os varais, ou as varas, né? Além de fundir as 4 argolas, tá? Cabos grossos de madeira de acácia e também revestido, que são aquelas varas que eram utilizadas para carregar a arca, tá? Olha que interessante. Os povos antigos, eles dispunham de suas caixas sagradas onde eles guardavam seus ídolos. Alguns pagãos até concebiam a arca como um deus, né? Lembram da passagem de 1 Samuel, se não me falha a memória, capítulo 4. Deixa eu ver aqui. 1 Samuel 4. Os filisteus. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, e se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial, e diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram aos egípcios com toda sorte de praga no deserto. Então, eles achavam ali, naquele momento, que a arca já era a própria presença de Deus, e a arca realmente, ela tipifica isso, né? Então, a arca no Santo dos Santos, ela tinha representava a majestade, a grandeza, o todo-poderoso Yahvé Elohim, né? Então essa era a ideia da arca, tá? Então os varais podiam ser tocados neles quando a arca era transportada. O texto diz, para que ela possa ser carregada por eles. Então os cabos ficarão nas argolas e não serão tirados dela. Ou seja, a arca estava com os cabos sempre ali para que pudesse fazer esse transporte, tá? E você porá na arca o testemunho que lhe dei. Ou seja, esse testemunho estava no interior da arca.
Esse testemunho eram as duas leis, as duas tábuas da lei, tá? Então, essa era a ideia do testemunho. Então, como forma de culto, lembrando dos mandamentos, o culto do Senhor não tem idolatria, o culto do Senhor é em favor da santidade, o culto do Senhor é contra o pecado. Então, notem que esta era a ideia de culto naquela época. Tá? O culto é ao Senhor. O culto não pode ter idolatria. O culto é em favor da santidade. O culto é eliminação do pecado. Porque o culto ao Senhor ali vai sempre remeter para as tábuas da lei. Certo? Aí o Senhor manda fazer o propiciatório. Tá? O que é o propiciatório? O propiciatório vai do verso 17 até o verso de número 21. Verso 17, dando as medidas, né? Ele já diz, façam propiciatório também de ouro puro, tá? Para quê? Faça, né, 2 querubins. O propiciatório era a tampa da Arca da Aliança. Uma chapa sólida de ouro, as dimensões ali, né? Ela tinha 1,10 m e 66 centímetros de largura, tá? Formando uma única peça com essa chapa havia 2 querubins. O texto está dizendo, faça 2 querubins de ouro batido nas duas extremidades do propiciatório, tá? Olha só, esses 2 querubins estariam um de frente para o outro, com as asas abertas, que se tocavam no alto e estavam em cima do propiciatório. Tá? Propiciatório, ele vai ter... Vou aproveitar aqui, deixa eu ver se está aparecendo. Ou eu tenho que ajustar o texto, só um pouquinho. Fico nessa guerra aqui, né, de puxar a imagem para cima e para baixo. Puxar para cima ou para baixo. Propiciatório, tá? É uma palavra que a gente pode transliterar por caporete. O que significa caporete? Significa sede de misericórdia. O que Deus estava fazendo aqui? Ou seja, o lugar onde Deus se mostrava propício ao homem. O propiciatório era o lugar onde o sangue do sacrifício anualmente era posto. Ali era o lugar onde, por meio do sangue, os pecados de Israel eram cobertos, ou seja, expiados. Tá? Então havia 2 querubins nas duas extremidades, formando uma só peça, e também não podemos esquecer que hoje, né, essa propiciação, tá, é o próprio Cristo. Tá? Ele é a tampa da arca. Ele é o próprio propiciatório. Certo? 2 querubins de ouro, tá? Então era para fabricar... Alguém pode dizer, poxa, mas não era para fabricar nada de imagem, de escultura. Aqui há uma exceção à regra, tá? Que era uma imagem de escultura que não... ou melhor, essa imagem aqui, lembram que lá se falava de imagem esculpida, tá? O texto dos mandamentos fala em imagem esculpida, tá? Aqui nós vamos ver que não é nenhuma hipótese de que os querubins sejam adorados ou venerados. Não há qualquer analogia. As imagens dos querubins eles eram os guardiões simbólicos do recinto sagrado. Tá? E aí o texto vai dizer, os querubins estenderão as asas por cima com o propiciatório, de frente um para o outro, olhando para o propiciatório. Tá? Então, como estavam eles? Tá? Essa é a visão. Querubim olhando para baixo, ok? Querubim olhando para baixo, seus olhares
para baixo, tá? As asas se tocando. Essa é a ideia. Esses querubins mais a tampa do propiciatório eram uma peça inteira. Uma peça inteira. Ok? Ponha a ordem de colocar esse propiciatório em cima da arca e dentro dela o testemunho que eu dei. Tá? A ideia do testemunho, ou seja, as tábuas ali dentro. Tá? Então, a arca e a sua tampa, né? A arca representa a presença de Deus, ok? E a cobertura da arca, a expiação, ou seja, o perdão pelos pecados, expiar os pecados. Certo, gente? Então, esta arca ali, né, dizendo, olha, os dois querubins estarão em cima, e, claro, o texto, né, característica literária do Pentateuco, algumas frases vão se repetindo. Né? Falarei com você a respeito de tudo que lhe ordenar para os filhos de Israel. Ok? Aí o próximo artigo desta arca é a mesa dos pães da proposição. Onde é que está esta mesa dos pães da proposição? Tá? Lembrando que a mesa dos pães, tá? A mesa dos pães é aqui, ó. É esse elemento aqui, ó. A mesa dos pães da proposição, ok? Vamos entender um pouquinho agora o que é essa mesa, para que ela serve, tá? O que ela está fazendo ali. Deixa eu pegar um outro desenho aqui que vai ficar mais claro para vocês o tabernáculo. Ó. Então, olha só. Aqui nós temos... depois eu vou falar dos tecidos todos, né? Que cobrem a arca, ó. Mas aqui é o Santo dos Santos. Tem um véu que vai separar o lugar santo do Santo dos Santos, tá? Então, se nós olharmos aqui, voltar para a figura anterior, ó, o santo lugar, o Santo dos Santos, tá? Esse é o tabernáculo. Então, a mesa dos pães ficava no lugar santo, antes do altar de incenso e na frente do candelabro. Ok? Era isso aí, a mesa dos pães. Vamos entender agora um pouquinho. O texto vai dizer que também era feito de madeira de acácia. Ó, também era feito de madeira de acácia. Também vai dar o detalhamento das medidas, tá? Como deveria ser feito, qual a medida, tá? E também revestido de ouro e remate de ouro ao redor. Também com uma borda ao redor, né, da largura de 4 dedos, e põe um remate de ouro ao redor da borda. Tá? Essa era a ideia da mesa. Então, mesa dos pães da proposição ou da presença. Tá? Ela tinha também esse nome. Os pães da proposição eram postos sobre a mesa. Tá? Então, a mesa era de acácia, revestida, recoberta de ouro. Tá? Esses pães também vai ter aí uma espécie de uma simbologia, uma tipologia, que esses pães, né, nós teríamos aí o próprio Cristo como o pão vivo depois, tá? Verso 26 e 27, o texto vai dizer que também tinha argolas, né? No mesmo formato, muito parecido com a mesa, muito parecido com as argolas da Arca do Concerto. As argolas ficavam perto da borda, com lugares para os cabos onde se podia carregar. Também pensando, né,
no transporte daquele utensílio sagrado que estava dentro do tabernáculo, né? Faça esses cabos de madeira, revista de ouro, para que a mesa possa ser carregada. Mesmo procedimento da arca, tá? E aí ele vai falar de utensílios. Olha os utensílios que o texto cita. Faça pratos, recipientes para incenso, jarras e suas taças, que serão oferecidas às libações. Faça tudo isso de ouro puro, tá? Olha só que interessante. Libação é oferta. Então, a ideia desses pães, e os pães aqui também os pães eram exibidos sobre a mesa, tá? Conforme a gente viu ali. Eram 2 pilhas de 6 pães em cada pilha. Esses pães simbolizavam as 12 tribos de Israel, porque lá em Levítico a gente vai ter um outro detalhamento sobre isso também. E também representavam a unidade nacional. Primeiro Reis vai falar sobre isso. O uso dos pães era, por exemplo, os pagãos, nos seus cultos, ofereciam alimentos aos seus deuses. Em Israel, isso não deixava de ser uma oferta a Yahvé. Claro que o israelita não tinha ideia de como um pagão imaginava que Deus ia se alimentar daquilo ali. O israelita sabia disso. Mas essa ideia do pão, e aqui o texto vai dizer, né, justamente isso: ponha sobre a mesa os pães da proposição diante de mim perpetuamente. Porque era um reconhecimento que a provisão, toda a provisão, vinha de Deus, né? E essa oferta, e os pães eram trocados, né, periodicamente, essa oferta era uma gratidão pelas provisões divinas, tá? E depois nós vamos ter uma provisão perpétua, que é o pão da vida, ok? Próximo utensílio é o candelabro, né, muito conhecido aí, né? Candelabro. O texto também vai dizer isso: faça um candelabro de ouro puro, ouro batido, como deve ser feito o candelabro. E aí ele começa a dar um detalhamento do formato do candelabro, tá? Candelabro ou candeeiro, tá? O candelabro foi posto no lugar santo, do outro lado da mesa dos pães da proposição. Quando o templo de Jerusalém, construído por Salomão, ficou pronto, para o mesmo templo foram feitos 10 candelabros de ouro. Mas no segundo templo, aí por razões desconhecidas, havia apenas um candelabro. Talvez, provavelmente, pela falta de ouro, até porque o segundo templo ele não teve, né, todo o ouro que o primeiro templo teve. Talvez Salomão usou justamente até para mostrar a glória que havia naquele templo. Tá? O candelabro, ou também conhecido como menorá, tá? Para vocês terem uma ideia, em cada sinagoga há uma imitação de menorá, o que ali simboliza o próprio judaísmo, né? Há também a expressão em Apocalipse sobre os 7 candeeiros, tá? Os 7 candeeiros de ouro, que também simboliza isso. E a ideia do candelabro, né, é o sinal da presença de Deus. Zacarias vai ter um texto que fala sobre isso, né? É o sinal da presença de Deus. Tá? Então ele era uma peça, né, que havia, o texto vai dizer, né, pedestal, flores, 3 lados, o versículo 32 e 33, numa haste 3 cálices, uma maçaneta e uma flor, na outra haste 3 cálices em formato de amêndoa, uma maçaneta e a flor. Ou seja, eram os detalhes em formato de amêndoa, ou seja, ele vai sair numa única peça, 6 ramos. E esses ramos teriam uma espécie de cálice, e nesse cálice se queimava um pavio, né, que acenderia ali uma lâmpada, né? Então, e daí na revolta dos Macabeus, né, que vai dar origem à festa da dedicação,
nós vamos ver que ela está relacionada principalmente a essa questão aí do próprio candelabro. A maçaneta, ela parecia uma romã, tá? Ela parecia uma romã, tá? O que o texto chama de maçanetas. Alguém até acha que poderia ser maçã. Não, a maçaneta tinha um formato de uma romã e também havia uma flor. O Targum de Jonathan vai interpretar como um lírio, certo? Então, a ideia aqui era que alguns até acreditam, né, que esses emblemas vão depois mostrar a graça do Espírito ou coisa parecida. E ele vai dizendo, né, no candelabro haverá 4 cálices com formato de amêndoas, vai detalhando, né, toda essa estrutura, uma riqueza de detalhes, né, do próprio candelabro, até nós chegarmos aí no versículo de número 36, vai dizer que era uma peça apenas, tá? Olha o detalhe, uma só peça, tá? Tudo isso tinha que ser feito, todo esse ouro batido em uma só peça, e cada ramo tinha uma lâmpada, tá? Isso que é importante a gente entender no candelabro. 7 lâmpadas que acenderão para iluminar o espaço diante deles. Então, cada ramo tinha uma lâmpada e também havia a haste central, né, que também tinha uma lâmpada. Então, havia 7 lâmpadas ao todo. Há quem diga que aqui simboliza os 7 Espíritos de Deus em operação, né, que vai aparecer lá em Apocalipse 4. Ou ainda os dons da graça dos ministros de Cristo, de acordo com a operação cristã. O fato é que nós temos aqui o candelabro representando a luz perfeita de Yahvé que ilumina a sua casa, ilumina o tabernáculo, a congregação de Israel. Tá? Essa é a ideia. As suas tesouras de cortar pavio e seus apagadores serão de ouro. Ou seja, teria que haver utensílios para cortar pavio e para apagar. Tá? Então, eram instrumentos, as tesouras, não é como a gente pensa, eram formato de pinça, né? Que eram usadas para parar os pavios, tá? Para ajustar o pavio, deixar tudo perfeito. E os apagadores, né, eram talvez bandejas para sustentar as lâmpadas, mas também poderiam ser, como alguns pensam, receptáculos de azeite. Ou ainda, outros acham que eram bandejas pequenas para parar os fragmentos de pavio queimado e cortado da lâmpada. Ou ainda para apagar propriamente a lâmpada, né? Finalizando a parte do candelabro, está aparecendo o texto aí, nós temos ali a quantidade de ouro que esse candelabro, né, foi feito. 34 quilos de ouro. Contando que cada quilo tem 1.000 gramas, correto? 1.000 gramas, 1 quilo. Nós temos aí 34.000 gramas. Para vocês terem uma ideia, hoje a grama do ouro, não sei quanto é que tá, mas é 50, 60 reais a grama do ouro. Deixa eu ver aqui. Quanto é que tá a grama do ouro? A grama do ouro hoje, rapaz, 317 reais hoje a cotação do ouro. Não pode ser. Estou bem desatualizado. 317 reais. Para vocês terem uma ideia, esse candelabro em ouro, só o candelabro, valeria hoje quase 11 milhões de reais. Quase 11 milhões de reais. Só o candelabro. Tá? Só o candelabro. Então, voltando para a nossa imagem, para que vocês vejam, né? Opa, deu um problema aqui, gente. Só um pouquinho. Minuto. Aí. Então, o candelabro,
essa imagem não está muito boa, o candelabro, né, com as suas hastes, com as maçanetas, né, com os seus cálices, formavam então, né, os 7 candeeiros, ok? Então, essa era a ideia do candelabro, candeeiro, menorá, tá? Todos esses nomes aí para este utensílio. Depois vem as cortinas. Aqui eu não vou detalhar tanto aqui, porque tem todo no capítulo 26 vai falar sobre a tenda. O que a gente precisa entender? Primeiro que são 10, tá? Olha só, 10 cortinas daquele tecido que foi solicitado, tá? Então, haviam 10 cortinas, cada qual com 1,80 m, o texto está dizendo aqui, 1,80 m, 1,80 m de largura, né? 1,80 m de largura, comprimento de 12 metros, e todas elas terão a mesma medida. Ou seja, essas cortinas eram a cobertura do tabernáculo, eram os painéis do tabernáculo, né? Era o que envolvia o tabernáculo, tá? Então, quais eram as cores? Azul, púrpura e carmesim, o texto está dizendo. A gente já viu o significado dessas cores aqui. Então, o tabernáculo aqui, tá? Ele era revestido por cortinas, ok? Então, se nós voltarmos para lá, onde é que está aqui, gente? Ó. Eram tecidos. Tinham colunas, né, de madeira revestida com ouro, com suas bases, o texto vai dizer. Mas para fechar, tinha travessas, tinha toda uma estrutura, mas para cobrir eram tecidos, tá? Esses tecidos formavam, né, a cortina do próprio tabernáculo, ok? Então, 5 cortinas serão ligadas umas às outras, tá? Ele vai falando aqui, e as outras 5 também ligadas umas às outras. Então, o tabernáculo aqui, ele vai ter aí essas cortinas, né? Elas vão ter uma espécie de cobertura interna, tá? Era o que compunha o interior da tenda. A outra cobertura era feita de pelos de cabra, lembram disso, né? Então, esse envoltório era o interior e tinha uma outra cobertura por cima ainda, que seria feita de pelo de cabra, tá? Falamos do comprimento, o que mais que eu tenho para falar aqui? Tá. Quando ele fala de laçadas, aqui no verso de número 4, né? Era a ideia justamente para poder fixar uma cortina na outra, tá? E ele diz, faça 50 laçadas numa cortina, 50 laçadas na outra da extremidade do segundo agrupamento. As laçadas serão contrapostas uma à outra justamente para prender uma cortina à outra. É como se fosse uma emenda, né? Então o texto não especifica como eram separados, como cada metade era unido, mas as duas metades eram postas, né, em conjunto, assim, no limite, tá? Então 50 laçadas de azul opostas a uma outra. E aí elas tinham que ser provavelmente costuradas. Então essa era a ideia da laçada, né? Permitir uma costura. As laçadas eram dadas em colchetes, tá? Então era a forma como eles ligavam. Aí o texto vai dizer, faça 50 colchetes. A ideia do colchete era como se fosse um grampo, né? Justamente para que unir as duas cortinas e dessa forma elas formassem apenas uma, tá? Faça também de pelos de cabra, né? Então esta cortina aqui, que vai aparecer no final aqui da tela, que é o verso 7, tem uma outra cortina que é a de pelo de cabra, tá? Essa cortina aqui,
Era ela que ficava, né, digamos assim, acima dessas outras cortinas, tá? Era uma segunda cobertura e se torna o lado externo do tabernáculo, tá? Então a segunda cobertura do lado externo é essa cortina aqui, certo? Vai dizer o comprimento de cada cortina, né? Também um processo muito semelhante de juntar, de fazer com que uma fosse emendada à outra, com a mesma ideia das laçadas, dos agrupamentos e dos colchetes. Notem que o processo é semelhante, né? De união dos materiais da tenda aqui, tá? 45 centímetros de cada lado, né? Com a ideia também de sobrar, né? Porque não poderia ser do tamanho da outra, porque ela teria que ser maior, ficaria por cima, né? E aí a gente vai ver todo esse processo acontecendo aqui dentro da tenda, a estruturação da tenda. Aí tem uma cobertura de peles e tábuas, e as tábuas, né? Tábua também pode ser como coluna, tá? Então aqui está dizendo tábua, que para nós tábua pode ser uma madeira fininha, né? Tábua pode ser alguma, olha, era uma tábua, não é? Eram madeiras que formavam colunas. Deixa eu ver qual tradução aqui que pode trazer. Enquanto isso eu trago uma pergunta interessante aqui. Onde é que tá? Pergunta da Marinesa. Cada vez que eles se movimentavam pelo deserto, se desmanchava todo o tabernáculo e montava em outro lugar? Exatamente. Por isso que os levitas não eram apenas os sacerdotes. A tribo de Levi, toda ela era responsável por esta mobilização e desmobilização do tabernáculo, tá? Então toda a tribo de Levi tinha essa incumbência, né? Olha, pega isso, pega aquilo, monta aquilo, transporta a arca, transporta as colunas, transporta a madeira. Então tudo isso era feito por essa turma toda aqui, tá? Então esta era a ideia de carregar toda essa estrutura. Então eram eles que faziam, né? Era a tribo de Levi, que eram, né, centenas, milhares de pessoas que estavam responsáveis por essa estrutura. Então ele vai dando aqui o detalhe das tábuas também, né? 4 metros de comprimento, tá? Cada tábua terá 2 encaixes para que ela pudessem, né, uma espécie de montagem das tábuas ali no verso de número 17. Então, ou seja, a ideia de que cada tábua tinha 4,50 metros de comprimento, 68 centímetros de largura, né? Joséfo vai dizer que entre uma tábua e outra havia um espaço de 60 centímetros, tá? Então, o comprimento das tábuas postas em pé na vertical dá-nos a altura aproximada do próprio tabernáculo, tá? Essa armação de madeira protegia as cortinas e dava estabilidade à estrutura. Pensa em montar uma casa, né? Então vai se montando aí toda essa estrutura em volta da arca, era uma estrutura inteira. Então, ou seja, com a ideia de um vento, por exemplo, não derrubar a arca, tá? Joséfo, que já vai entender como tábua mesmo, não como coluna, essa estrutura, não como quando digo coluna, digo troncos de árvore, né? Imaginem uma casa feita de troncos. Eram as paredes, tá? Joséfo vai dizer que eram tábuas mesmo, mas tinha 7 centímetros de espessura, o que significava que essas tábuas, 7 centímetros de espessura, essas tábuas eram bem pesadas, né? Então, os levitas, respondendo lá, não só cuidavam da arca, mas cuidavam de todo o tabernáculo, tá? No preparar as tábuas para o tabernáculo, coloque 20 delas para o sul. Ou seja,
já tem um posicionamento. Olha, o tabernáculo tinha a frente voltada para o oriente, a parede voltada para o sul, tá? E a parede e essa parede era a parede direita, ou seja, 48 painéis foram usados ao todo, né? 20 para o sul, 20 para o lado do norte e 6 para o oeste, que seriam as costas do tabernáculo, porque a frente do tabernáculo era de tecido, tá? Então essas paredes aqui que nós estamos vendo, né? É essa estrutura aqui, ó. 20 para o para o norte, 20 para o sul, 20 nas costas do tabernáculo, como que fosse o oeste, e a frente do tabernáculo, que tinha colunas, mas também tinha um tecido que, de certa forma, era o fechamento do tabernáculo, tá? Então, essa é a ideia aqui. Adiante. Então, ele vai dizer, faça também 40 bases de prata, debaixo, né? Das 20 tábuas, das 2 bases debaixo de uma tábua para os seus encaixes. Ou seja, como se fossem sapatas, né? Já viram uma espécie de tábua com 2 pinos? Esses 2 pinos aqui representam como se fosse uma mão, né? Para fazer uma junção das tábuas com as bases, certo? Então o texto fala depois que também haverá 20 tábuas do outro lado, né, para o lado norte, da mesma forma, mesmo detalhamento. O verso 22 ele vai dizer, para o lado posterior do tabernáculo, 6 tábuas, e 2 para os cantos do tabernáculo na parte posterior. Então, 2 tábuas ficavam nos cantos e davam 8 tábuas para a parte de trás, né, do tabernáculo. Assim, então, serão 8 as tábuas com suas bases, 16 bases e por diante, né? Verso de número 26 vai dizer o quê? Vai dizer que nós tínhamos 15 travessas de madeira, né? Madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado, 5 para as tábuas de outro e 5 para o posterior, que era a parte de trás. Então, eram travessas por onde passariam, ó, a travessa do meio passará ao meio das tábuas de uma extremidade à outra e também revestida de ouro. Então, ela se estendia de um extremo ao outro do tabernáculo, tá? Com a ideia de atravessar e fixar para dar sustentação ao próprio tabernáculo. Esta era a ideia. Ok? De novo dizendo, faça o tabernáculo segundo o que foi mostrado a você no monte. Aí temos, encerrando o capítulo de número 26, que é mais rico em detalhes aqui, a gente passou a maior parte do tempo nele, né? E Êxodo vai ser assim, né? Vai ser um detalhamento enorme. Nós vamos ver o véu, o cortinado aqui e as colunas. Olha só, o véu interior, a palavra hebraica aqui para véu ocorre, né, 24 vezes no Antigo Testamento, sempre se referindo ao tipo de véu que separa o lugar santo dos santos, tá? Então, este é o véu que depois, mais tarde, no outro templo, no templo de Herodes, chama-se templo de Herodes porque foi reconstruído, vai se rasgar de alto a baixo, tá? O véu era de um pano azul, púrpura e carmesim e tinha querubins bordados. E este véu estava pendurado, né? Estava pendurado, deixa eu ajustar aqui o texto. Ó. O véu estava pendurado em 4 colunas de madeira, tá? Ó. De acácia, que também eram revestidas de ouro. Essa era a ideia. O véu, é importante falar do véu, que é o seguinte, esse véu aqui, olha, ele separa, pendure o véu debaixo dos colchetes e leve para a arca do testemunho para dentro do véu. O véu fará separação
do lugar, entre o santo lugar e o santo dos santos. O véu representava acesso limitado e seletivo, ou seja, somente o sumo sacerdote tinha acesso ao Santo dos Santos. E isso uma vez ao ano. Apenas uma vez ao ano. Tá? Ficou para baixo aqui. Deixa eu botar do outro lado aqui. Apenas uma vez ao ano. Tá? Fora isso, não se adentrava no Santo dos Santos. Só o sumo sacerdote podia adentrar. Então, o véu, e isso é interessante, porque quando Jesus diz tetelestai, está consumado, o véu se rasga. E Jesus vai dizer em João, eu sou a porta. Ou seja, eu sou a entrada. Né? Eu sou o novo caminho aberto. Então, olha que interessante. Né? Maravilhoso saber disso, porque tudo isso mostra realmente o quanto nós vemos toda essa obra do tabernáculo em Cristo. Né? Ele vai dizer, põe a cobertura do propiciatório sobre a arca dos... Né? Repetindo o que a gente já viu. A mesa ficará de fora e o candelabro diante da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e a mesa ficará para o norte. Então é isso que nós vemos aqui, né? Se eu pegar a planta e mostrar para vocês, tá? Melhor pegar esse aqui, né? Ó. Então é esse detalhamento que ele está dando no capítulo agora. Onde é que fica o candelabro, a mesa e um outro elemento que vai aparecer depois, o altar de incenso. Ok? E aí, no final do capítulo 26, o que o texto diz? Faça também para a porta da tenda, né? Mesmo tecido, mesmos elementos. Para o cortinado, 5 colunas de madeira de acácia revestida de ouro. Ou seja, voltando para cá, 5 colunas, tá? As 5 colunas. E aqui vai aparecer um pouquinho, né, o detalhe não está muito bom para você visualizar por causa do zoom que eu dei. Atrás dessas colunas está um outro véu, né, que é para a porta da tenda. Tá? Então, atrás dessas colunas aqui, nós teríamos um outro véu para a porta da tenda. Ok? E o texto vai dizer que essas colunas estariam também sobre bases de bronze. Capítulo de número 27. É o último capítulo? Deixa eu ver. Né? Último capítulo. Capítulo de número 27. O altar do holocausto. O que nós estamos falando agora? Né? Vamos pegar aqui a nossa estrutura. O altar do holocausto, que não é a arca, tá? Não pensem que é a arca. Aqui tem um modelo mais interessante de ver, ó. Como era o altar do holocausto. Ele tinha, né, esse formato aqui, onde eram aspergido o sangue. Se aspergia o sangue aqui. Ele tinha uma grelha, ele era uma caixa, né, de bronze, tá? E aí ele ficava aonde, tá? Esse altar do holocausto ficava fora. Tá vendo aqui? Nós temos a bacia de bronze, nós temos o altar do holocausto. Então, se sacrificava fora do tabernáculo, se derramava o sangue, se levava o sangue para o Santo dos Santos. Certo, gente? 25 já foi, 26 já foi, 27. O altar do holocausto. Então, o texto vai dizer o seguinte, dando, faz um altar do holocausto,
tá? De madeira de acácia, dá a medida, né? Ele é quadrado, o altar é quadrado, então ele tinha 2,20 metros de largura por 2,20 metros, né? De comprimento, ou seja, era uma caixa quadrada, né? E uma altura de 1,30 m. Uma altura de 1,30 m. Nos 4 cantos, coloque 4 chifres, os quais formarão uma só peça com o altar, tá? E agora ele seria diferente. A maioria dos elementos que a gente viu eram revestidos de ouro. Esse aqui será revestido de quê? Revestido de bronze, ok? É essa a ideia aqui, tá? Então é quadrado, 4 chifres, ou seja, eles faziam parte da mesma peça, da mesma estrutura. E os 4 chifres, acho que o texto tem um texto que vai dizer, né, em Amós, que se um chifre fosse quebrado por algum motivo, porque pensem, né, estão ali sacrificando um animal. Se o chifre fosse quebrado, o altar não seria mais válido, tá? Não seria válido. Os cananeus tinham seus altares de bronze, então alguém pode dizer que essa ideia tinha sido tomada por empréstimo dos cananeus, tá? Mas a ideia aqui é Yahvé definindo e dando os elementos desse altar. Os chifres deveriam ser cobertos de sangue por ocasião da consagração dos sacerdotes e também no dia da expiação, certo? Então é isso. Faça também recipientes para recolher a cinza, tá? Então tinha todo um detalhe aqui para cinzas. Essas cinzas eram até guardadas temporariamente ao leste do altar, em uma espécie de urna, numa espécie de pote, né? E aqui o texto vai fazer menção de vários recipientes e vários itens, no sentido de que as cinzas e o resto da gordura queimada que se acumulava sobre o altar eram removidas sempre que Israel se preparava para viajar, tá? Esses detalhes a gente vai ver em números. Faça também para o altar uma grelha de bronze, né? Essa é a ideia. Faça uma grelha de bronze. Fixe 4 argolas nos seus 4 cantos. Essas argolas, né? Para que chegue até... Coloque as argolas dentro do rebordo do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até o meio do altar, ou seja, como se ela tivesse uma espécie de grelha, né, conduzindo para escoar, e o rebordo talvez seja uma borda, né? E alguns até acham que o rebordo ele substituía os degraus que eram proibidos, lembram? Até para não mostrar a intimidade, né? Então, ou ainda um cinto que fosse ornamentado ali para fazer isso nesse altar. Mesma ideia da mesa, mesma ideia da arca, ou seja, como transportar, faça argolas e coloque aí varas, né, para transportar esses utensílios aqui também. Próximo item do capítulo de número 27, né, que é o penúltimo item, é o átrio do tabernáculo, tá? O átrio do tabernáculo era um grande retângulo cujas medidas eram mais ou menos aqui o texto diz, né? Vamos pegar aqui, ó. Faça um átrio do lado meridional, que dá para o sul, terá cortinas de linho fino retorcido e o comprimento de cada um será de 44 metros. Também 20 colunas e suas bases serão de bronze, os ganchos das colunas e suas vigas superiores de prata. Tá? Então ele vai dando toda a medida, todo o comprimento, toda a estrutura. E o que era o átrio? Tá? O átrio, então, ele tinha aí seus 23 por 46 metros, né? A tenda ficava dentro deste átrio. A tenda, para vocês terem uma ideia, ocupava somente 4 por 13, né?
Então, o terreno do tabernáculo era maior. Então, esse átrio continha o quê? O altar dos holocaustos e a bacia de bronze. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Então, nessa figura aqui, a gente enxerga melhor. O que é o átrio? É toda essa estrutura aqui do terreno. E esse detalhamento agora das colunas e da cortina está mostrando, né, como separar, como proteger esse tabernáculo. Então, o altar ficava aqui, o altar do holocausto, a bacia de bronze também ficava aqui. Então, havia todo esse pátio aqui como o átrio, tá? Aqui uma planta vai mostrar melhor, ó. Aqui está o tabernáculo. Essa aqui é uma planta baixa, né? Aqui o tabernáculo. Tá? Tabernáculo. Santo dos Santos e o santo. O melhor, Santo dos Santos e o lugar santo. Tá? A bacia de bronze, o altar do holocausto. Aqui depois nós vamos ver mais para frente as pias da limpeza. E isso aqui é o átrio. Ó, átrio dos sacerdotes. Certo? Átrio dos sacerdotes. Ok, gente? Então ele vai dando as medidas do átrio, né? Bem interessante. Como é que era essa medida aqui? Quais são os tecidos, as cortinas? Qual era a ideia do átrio? Tá? O átrio era uma área sagrada que tinha a sua própria entrada de pouco mais de 9 metros de largura, que era a primeira cortina. Mas as áreas mais sagradas eram o lugar santo e o santo dos santos. Tá? Todos os templos que foram construídos em Israel tiveram um átrio semelhante. Alguns dos templos tiveram mais de um átrio, tá? Representando níveis de acesso. Essa era a ideia do átrio, ou seja, representar níveis de acesso até Deus. Ou seja, não havia... Tinha que sacrificar, tinha que derramar o sangue, né? Tinha que fazer todo esse processo para depois chegar. E o povo ficava ali, né? Nós vamos ver que depois... Como é que eu vou dizer para vocês? Depois, as tribos terão ordem de como se posicionar em volta do átrio, né? Em volta da tenda do encontro. Então, eles não passavam da porta. Eles não podiam adentrar, né? Certo? Verso 15, 16. Então, a porta do átrio haverá um cortinado. Então, havia uma outra cortina, tá? Deixa eu ver se o texto está aparecendo aí, gente. Tá. Então, olha só. Então, na porta do átrio, né, havia uma outra cortina. Essa porta aqui, ó. Tá? Essa é a porta do átrio, certo? Que tinha lá uma medida de quase 7 metros de comprimento, tá? Ok? E aí ele vai dar o detalhamento das colunas ao redor do pátio, né? Do átrio. Todas as vigas superiores de prata, seus ganchos são de prata, as bases de bronze. O átrio terá 44 metros de comprimento e 22 de largura, tá? E 2 metros de altura. 2 metros e 20. Então a cortina tinha 2 metros e 20. Então ninguém conseguia, né? Se estivesse ao redor, ninguém conseguiria enxergar para dentro do átrio. Essa era a ideia. As cortinas eram de linho retorcido e as bases de bronze. E o texto vai dizer que todos os utensílios do tabernáculo, todas as suas estacas e todas as estacas do átrio também eram de bronze. Agora imaginem carregar, transportar, acho que a Neuza Dir botou lá, organizar tudo isso, né? E por último nós vamos ver o azeite para o candelabro, né? Amanhã a gente continua falando de todo... vai até sábado, né? Detalhando o tabernáculo aí. O texto vai dizer o seguinte. Onde é que está aqui? Deixa eu arrumar aqui.
O azeite para o tabernáculo, ordene aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Então o tabernáculo inteiro era o resultado das ofertas voluntárias do povo. Isso incluía os materiais providos para a construção e até mesmo o azeite para alimentar as chamas do candelabro, tá? A tenda, então, era o templo de Israel no deserto, tá? Então o povo tinha a responsabilidade de erguê-la e de mantê-la, tá? Preste bem atenção. Aí, o verso 20 vai dizer que as lâmpadas precisariam ficar acesas continuamente. Ou seja, as instruções para o sacerdote, né, das roupas que nós vamos ver mais adiante, também vai ter esse detalhamento. Então, um dos principais deveres dos sacerdotes era acender e manter limpo o candelabro com as suas 7 lâmpadas. Tá? Então, originalmente, parece que essa manutenção se dava diariamente. Mais tarde, as lâmpadas eram mantidas acesas continuamente. Tá? Então, isso que é interessante, e o texto vai dizer isso, continuamente. Na tenda do encontro fora do véu, que está diante da arca, né? Meu texto ficou resumido aqui. Opa, agora sim. Ó, na tenda, deixa eu ver se melhorou aí a visualização, gente, porque a última página ficou pequenininha aqui. Ó. Estávamos falando do verso 20, verso 21. Na tenda do encontro fora do véu, que está diante da arca do testemunho, Arão e seus filhos conservarão desde a tarde até pela manhã diante do Senhor. Isso será um estatuto perpétuo de geração a geração. Tá? Então, primeiro, o tipo de azeite. Né? Aqui tem uma tipologia, o azeite é símbolo do Espírito Santo. O azeite é símbolo do Espírito Santo. Cristo é a luz do mundo. Né? Ele diz em João 8, eu sou a luz do mundo. Então, o tabernáculo, houve essa iluminação sobrenatural da Shekinah, que iluminou o Santo dos Santos. Tá? Então, o Santo dos Santos era iluminado pela glória de Deus. O lugar santo era iluminado pela luz do candelabro. Tá? Então, olha que interessante. O candelabro que ficava no lugar santo indicava que Deus está presente e que sua presença outorgava a Israel a iluminação espiritual. Já a glória Shekinah, no Santo dos Santos, significava que o homem espiritual é alguém que recebe uma iluminação espiritual quando Deus permite esse acesso a ele. Tá? E o azeite puro, gente, indicava que a luz de Deus era pura e que os puros são aqueles que lhe dão acolhida, né? Então essa era a ideia do azeite puro aqui, tá? Azeite puro de oliva, da oliveira, certo? Eu acho que Arão e seus filhos, aqui tem a ordem já estabelecendo, muito importante isso, ó, Arão e seus filhos, ou seja, é o sacerdócio araônico dentro da tribo de Levi, ou seja, não eram todos os levitas que tinham acesso. Os levitas faziam o trabalho de mobilização, desmobilização, montagem, transporte. Né? Esse era o trabalho das tribos da tribo de Levi. Agora, ligar as lâmpadas, acender as lâmpadas, sacrificar, fazer todo o processo, o sacerdócio era da linhagem de Arão. Tá? Por isso que o autor aos Hebreus depois vai dizer, Hebreus é um livro muito interessante para a gente estudar paralelo com o Levítico, mas a gente vai relembrar quando chegar em Hebreus, tá? Porque Levítico vai ter todo esse detalhamento do sacerdócio. O autor aos Hebreus vai dizer que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio de Arão.
Arão. Por quê? Aqui fazendo parênteses, lembrando que a carta aos Hebreus é uma carta a judeus da diáspora, ou seja, estavam se afastando não só do território de Israel, mas também estavam abandonando o cristianismo, né? Então, o autor dos Hebreus está lembrando, olha, vocês querem voltar para o judaísmo? Poxa, o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio de Arão. Tá? Olha que interessante. Ok? E esse estatuto será perpétuo. Olha só. Perpétuo, de geração em geração. Tá? Hoje não tem templo, né? Mas nós vamos ver que por causa da revolta dos Macabeus, né? Revolta dos Macabeus é aquela revolta ali com Judas Macabeu, que se revolta contra Antíoco Epifânio, que havia dominado a Judéia. Quem já estudou comigo aí bibliologia vai lembrar disso. E eles fazem tudo quanto é tipo de atrocidade, a ponto de até mesmo sacrificar uma porca. Pense, sacrificar uma porca. O porco era um animal imundo, considerado pelo judeu, né? E aí os macabeus, de certa forma, se revoltam, vencem, mas só havia azeite para uma lâmpada. E aí acontece um milagre ali a cada dia, porque a composição que eles faziam e colocavam numa lâmpada, né? Daquele formato do candelabro, ela durava um dia. Ou seja, cada dia tinha que acender uma lâmpada. Então, na revolta dos Macabeus havia azeite para apenas uma lâmpada, mas só que o azeite foi se multiplicando. Por isso que até hoje o judeu, ele, né, na festa da dedicação, ele acende, né, essa lâmpada, né? É muito interessante, tá? E alguém vai dizer, os cristãos devem comemorar, né, o Hanukkah. Olha, eu digo, se tu é judeu, nasceu, é descendente de hebreu, ou é um judeu messiânico, tudo bem. Agora, cristãos comemorarem Hanukkah é como eu dizer, é como falar para um judeu comemorar a Revolução Farroupilha. Tem nada a ver. Né? Não tem sentido nenhum. Então, o que nós devemos comemorar sempre é Cristo. Uma pergunta interessante aqui. Primeiro, imagino a coordenação e organização, realmente deveria ser impactante. Quando o tabernáculo era transportado, a lâmpada era apagada? Sim. Quando o tabernáculo era desmobilizado, não se acendia a lâmpada, com a ideia de que a lâmpada acesa do tabernáculo apresentava a presença de Deus ali dentro. Certo, gente? Finalizamos por hoje. Um recadinho importante aí, ó. Não esqueçam de dar o seu like, deixe o seu like, compartilhe. Quase batendo 2 horas aí de leitura. Que Deus abençoe todos vocês. Deixe o seu like. E se for possível, torne-se membro do canal Teologia para Todos. É muito importante, você ajuda, faz o canal crescer, faz o canal poder aí alcançar também e estabelecer outros projetos. Muito obrigado por essa manhã. Quem acompanha daqui a pouco o Café com Palavra, que não vai ter horário fixo, vai ter que ser agora, pelo menos até o final do ano, vai ter que ser depois da leitura da Bíblia, né? Vamos assim, mas Deus vai dando graça e permitindo que a gente chegue à sua presença. Deus abençoe a todos. Aos que ficam daqui a 5 minutos, só o tempo de preparar um café, espero vocês. Aos que retornam amanhã às 6 da manhã, até lá, uma boa quinta-feira, que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz, que excede todo o entendimento. Tchau, tchau.